Irmãos, nós temos esses enfeites aqui na igreja hoje, alguns aqui, e que ontem nós tivemos o culto dos avós, uma homenagem aos avós, foi muito bom. E os avós que não estavam aqui ontem, nós queremos parabenizar hoje, porque amanhã é o dia dos avós, né? Então, que Deus abençoe todos os avós da igreja, aqueles que não puderam estar aqui ontem. E tem aqui algumas coisas antigas, de avós, de bisavós, né? Algumas até de tataravós. Tem um negócio que tem 100 anos, então depois do culto você pode dar uma olhada ali nas coisinhas. Aqui está uma homenagem aos avós. Então que Deus abençoe. E nós vamos estar no final do culto orando pelos nossos avós, e orando também pela família do Sérgio, semana entrou ladrão na casa deles, e orando pelos outros irmãos da igreja, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 7. Jesus nos ensinando no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Por que chama Sermão do Monte? Porque Jesus está ensinando os seus discípulos de um lugar superior a eles, não de cima de uma montanha, mas de um lugar um pouco mais alto, e a multidão e os discípulos estão mais embaixo. Então chama-se o Sermão do Monte. E aí ele diz no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se nós lermos o Sermão do Monte, irmãos, nós vamos ver que Jesus ensina sempre duas opções. Ele diz para a gente tomar cuidado com os falsos mestres, porque tem o falso e o verdadeiro, né? Ele fala sobre as duas estradas, ele fala sobre os dois senhores, e assim ele vai nos ensinando a escolher sempre algum desses. E aqui então Jesus fala da porta. E se você ler o livro de João, nós vamos ver vários ensinamentos sobre a porta. A porta na Bíblia é tão interessante que tem mais de 640 vezes essa citação porta na Bíblia. E numa das ocasiões Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Quando ele disse isso, ele estava se referindo a uma das portas de Jerusalém, porque Jerusalém tinha 12 portas, e em uma delas as ovelhas entravam para tomar água e saíam para pastar. Aquela porta era exclusivamente das ovelhas. Então Jesus olha aquela porta e ele se compara e diz: eu sou a porta, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né, e me seguem. Então as ovelhas entram, tomam água, se saciam. Então por várias vezes Jesus faz essa comparação de coisas conhecidas, coisas que o judeu conhecia, para falar dele mesmo. Então ele é a porta, né? Ele é a porta de entrada. E nesse texto ele coloca-nos numa encruzilhada. Ele diz para nós que existem duas portas aqui, e existem dois caminhos. Toda vez que você entrar por uma dessas portas, você vai ver um caminho dentro. E ele começa dizendo a porta estreita. Ele começa falando da porta estreita, depois ele passa rapidamente falando da porta espaçosa. Diz: espaçosa é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos
os que entram nela. Meus irmãos, uma porta larga, falar um pouquinho da porta larga. Uma porta larga, ninguém precisa dar relatório. Uma porta larga entra muita gente de uma vez só. Quanto mais larga a porta, mais gente entra de uma vez só. Uma porta larga, o que Jesus está dizendo aqui, não existe satisfação para entrar. As pessoas entram, mas ele diz também que o caminho é espaçoso. Então, a quantia de gente que entra nessa porta larga, ela também entra no caminho largo. E claro que ele está falando de vida, de vivência. Ele está falando aqui da decisão que nós temos que tomar. Qual porta nós vamos escolher? E eles têm muita gente, e muitas mesmo, que escolhe a porta larga. E escolhe a porta larga porque o caminho é espaçoso. E ninguém gosta de coisa apertada, é verdade ou não é? Nós gostamos de coisa espaçosa, de coisa larga, de porta larga, isso na nossa vida cotidiana. Quando a gente fala que alguma coisa vai estar apertada, né, a gente cai fora, porque não gosta de coisa apertada. Mas aqui Jesus está dizendo que o negócio é espaçoso, é largo. Então assim, ninguém precisa dar satisfação para ninguém precisa dizer o que vai fazer, é todo mundo livre, cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e satisfaz todos os seus prazeres que querem. Só que Jesus disse: essa porta conduz à perdição. Essa é a grande questão. Se nós quisermos entrar por ela e caminhar nesse caminho espaçoso, então aí lá na frente, no final do caminho, há uma consequência muito séria que cada um vai ter que arcar com ela. Há um CD do Diante do Trono que diz assim: ainda existe uma cruz. O nome do CD, Ainda Existe uma Cruz. Eu gostei muito, eu estava ouvindo essa semana. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer. A porta é estreita e árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz e ainda existe um preço a pagar. Então, aqueles que querem andar com Jesus, a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. Algumas pessoas querem alargar o caminho estreito e querem alargar a porta estreita, mas não tem jeito. Algumas pessoas querem andar nos dois caminhos. Há muita gente querendo andar hoje nos dois caminhos. Eu vou entrar pela porta estreita, vou andar no caminho estreito, porque ele conduz para a vida, mas eu vou de vez em quando visitar o caminho espaçoso, caminho largo, né? Mas é impossível, irmãos. Nós não podemos. Nós podemos ter dois amigos, nós podemos ter dois hobbies, nós podemos até ter dois empregos, mas nós não podemos ter dois senhores. Jesus diz: não se pode servir a dois senhores. Ou nós aborrecemos a um e servimos o outro, porque se nós tentarmos servir a dois senhores, nós vamos aborrecer a um deles sempre. E aí Jesus diz que essa renúncia é absoluta. Diz que teve uma moça que ligou para o pastor e disse para o pastor: pastor, eu queria conversar e fazer algumas perguntas para o senhor. Disse: não, pois não. Pastor, é o seguinte, eu vou sair esta noite para uma balada com um rapaz que me convidou. E aí o pastor ela falou: será que eu posso? Eu disse: claro que pode, minha filha. Pode sim. Inclusive nessa balada nós vamos beber um pouco. Pode, pastor? Pode, claro que pode. E eu até comprei umas roupas assim, uma mini saia,
comprei umas roupas mais adequadas para o momento. Pode, pastor? Claro que pode, minha filha. Pode sim. Pastor, inclusive, o meu namorado disse que depois da festa, nós vamos passar a noite junto. Pode? Claro que pode, minha filha. Pode sim. E aí eu disse, mas pastor, o que não pode então? Ele diz, olha, o que não pode é você entrar no reino de Deus com essas ideias que você está tendo. Só isso. Você não vai poder entrar. Você quer ir para a festa? Você vai. Você quer ir para as baladas? Você vai. Você quer andar no caminho espaçoso? Você anda. Quer usar roupa escandalosa? Você usa. Você quer beber? Você bebe. Você quer ter relacionamento sexual antes do casamento? Pode ter, não tem problema. Só que não pode entrar no reino dos céus com tudo isso que você está fazendo. Agora pode. Agora, o caminho é espaçoso. E aí eu não sei se essa moça resolveu ir ou não, né? Então, irmãos, Jesus está dizendo, olha, nós precisamos ensinar e precisamos escolher a porta que é Ele mesmo. Não é só um ensinamento aqui, na verdade a porta é Ele mesmo. Ele diz, eu sou a porta. Quando nós optamos em entrar por Jesus, nós temos que optar também em andar no caminho de Jesus, que é um caminho estreito. Nós não podemos enganar ninguém. O caminho de Jesus é estreito, tem renúncia, tem sofrimento. Jesus, eu comparo Jesus como a porta, quando ele diz eu sou a porta, como a porta do banco. Primeiro, a porta é estreita porque entra um só de cada vez. Não tem como entrar um monte de gente junto. Entra um só. O que está dizendo aqui, irmãos? Que a escolha é pessoal. Jesus está dizendo, a porta é estreita, entra um cada vez. A porta é individual. Você vai no banco, né? Eu vou sempre na caixa, a entrada é individual. E ainda eu tenho que deixar as coisas tudo lá fora e entrar sem nada. Não tem como entrar dois juntos. A única diferença dessa porta da porta do banco é que depois eu posso voltar para buscar minhas coisas. E aqui você às vezes não pode. Então a salvação é individual. Presta atenção nisso, irmãos. Há muita gente que acha que vai ser salvo porque o pai é crente. Não, meu pai é muito crente. Quando Jesus voltar, eu vou dar um jeitinho e vou junto. Minha mãe é crente. Olha, eu chego em casa, ela está na igreja. E a gente até pergunta para as pessoas, escuta, você é crente? Eu não sou, mas meu pai é crente. Minha mãe é crente, você precisa ver. Como se diz assim, olha, eu nem preciso ser porque meu pai é por mim. Minha mãe é por mim. Meu irmão é por mim. Irmãos, esta porta tem que entrar individualmente. Cada um, individualmente. O pai entra, a mãe entra, o filho entra, o neto entra. E se não entrar, fica para fora. E quando Jesus voltar, ele vai perguntar, escuta, seu pai era crente? Era. Então eu vou te levar comigo porque seu pai era crente. Não tem isso. A porta é estreita, é individual. Cada um vai ter que dar conta de si. Cada um vai ter que dar conta dos seus atos. Cada um vai ter que dar conta diante de Deus daquilo que praticou. Cada um vai ter que se arrepender individualmente até que não seja tarde. E aí nós achamos que a porta é estreita, mas nós podemos andar pelo caminho largo. A salvação é individual. E essa porta também é estreita porque ela é uma porta que o caminho é estreito. Como eu já disse, o caminho é estreito. É um caminho em que nós vamos ter que trilhar a vida toda nele. E todos os dias nós fazemos renúncia nesse caminho.
E o problema maior, irmãos, é que hoje há uma mistura muito grande desse caminho estreito com aquilo que não condiz com o caminho estreito. As pessoas não renunciam mais. As pessoas não deixam mais coisas para trás. As pessoas andam do jeito que elas querem, dizendo que estão no caminho estreito. O caminho estreito é um caminho de cruz. É um caminho de renúncia. Nós temos que deixar fora, como na porta do banco, algumas coisas. E não, algumas nós nem vamos poder voltar para buscar. Então Jesus está dando uma opção de vida aqui para nós, e não um pouco de prazer. O grande problema é que a porta larga te oferece muito prazer, mas não te oferece vida. Eu moro um pouco para cima da Kawashi ali, acho que é Kawashi que chama aquela lanchonete da esquina. E às vezes eu passo ali, às vezes tem reunião do conselho, eu passo por ali meia-noite, 11h30, 11 horas, eu passo para ir para casa. Tem muitos jovens ali na frente. Muitas moças, muitos rapazes, sorrindo, brincando. E parece que vão assim para um lugar de satisfação. Mas quando você volta, aí no sábado tinha reunião de oração bem cedinho. Quando você volta, está aquele jovem saindo de lá, cabisbaixo, alguns vomitando. Esse dia eu vi uma moça vomitando no asfalto, saindo da, sabe, toda amassada. Entra achando que vai achar prazer, dança a noite inteira, bebe e sai com um vazio existencial enorme no coração, porque não achou aquilo que queria lá dentro. Aí bebe, usa droga, faz um monte de coisa tentando preencher esse vazio, acha que o caminho espaçoso vai preencher o vazio do coração, mas sai mais vazio do que entrou. Teve uns momentos de prazer? Teve. De alegria? Teve. Mas uma alegria passageira. Você pergunta para um jovem daquele no outro dia: cadê a alegria de ontem? Passou. Morreu. Aí tem que hoje fazer tudo de novo para poder repor um pouco de prazer que ele achava que ia achar naquele lugar. Então Jesus disse que essa porta é apertada, mas ela conduz à vida. Não é uma porta moralista, irmãos. Não é uma porta legalista. Não vou ser crente não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essa porta e esse caminho não é um caminho legalista que você entra, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Não é isso. Essa porta você entra, você renuncia por amor a Deus, você tem prazer de andar por ela, mesmo com sofrimento, mesmo com renúncia, mesmo deixando as coisas que não agradam a Deus. Você sabe que você está caminhando na vida e para a vida eterna. Vale a pena caminhar. Quantos irmãos nossos morreram nesse caminho, deram a vida neste caminho? Quantas moças renunciaram coisas, prazeres, por causa deste caminho? Quantos rapazes renunciaram coisas por causa deste caminho? Quantos irmãos nossos, eu estava lendo a história de um deles hoje, que foi para a cova dos leões, dos animais ferozes. Um dos nossos irmãos pais da igreja, o imperador disse: nós vamos queimar você. Ele disse: serei queimado com satisfação em servir o meu Deus. E foi queimado mesmo. Jerônimo, se não me engano, foi queimado. Iam crucificar ele. Ele disse: olha, eu nem gostaria de morrer como meu mestre morreu. Ele disse, aí o imperador disse: então nós vamos queimar você. Ou você nega este caminho, ou você nega a Jesus como seu Salvador, ou nós vamos queimá-lo. Ele disse: eu morrerei com satisfação, porque eu sei que este caminho me conduzirá à vida eterna.
Graças a Deus por isso, irmãos. Por que eu digo que esse caminho não é um caminho legalista ou pesado? Porque Paulo, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que às vezes eu não quero fazer, este eu faço. Só que Paulo não estava no caminho largo, ele estava no caminho estreito, ele estava lutando contra a sua carne. Mas lá no final ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo que me dá a vitória. Então esse caminho é um caminho de vitória. Agora, meus irmãos, a gente só consegue viver longe do pecado, renunciando o pecado nas nossas vidas, se nós estivermos trilhando este caminho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é quase impossível nós vivermos sem estar no caminho estreito e dizer que temos uma vida santificada. Não existe. Só teremos uma vida santificada em Cristo Jesus. Em Cristo. Se nós entrarmos por Cristo, andarmos em Cristo, então nós conseguimos renunciar ao pecado. Se nós estivermos sem Cristo, Paulo diz: olha, é quase impossível eu obedecer à lei. Obedecer à lei é quase impossível sem Cristo Jesus. E às vezes a nossa luta é para obedecer à lei. Nós estamos no caminho estreito, mas queremos obedecer à lei, e é uma luta, e não conseguimos, e Deus diz: você não consegue mesmo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Deus coloca os 10 mandamentos da sua frente e diz assim: olha, você não consegue viver isso com as suas forças, apenas você se esforçando. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós andamos em Cristo, no caminho de Cristo, nós estamos obedecendo a Deus por estar em Cristo Jesus. Tem gente que quer guardar os mandamentos de Deus fora de Cristo. É quase impossível isso, irmãos. Porque Paulo diz: olha, a lei que está dentro de mim, eu não consigo obedecer. A lei dos mandamentos eu não consigo obedecer. Eu tento obedecer e não consigo. Até que ele chega à conclusão que diz: eu não consigo mesmo. Eu já ouvi pessoas dizer: pastor, por que eu não consigo? Eu tento, mas não consigo. Eu digo: porque você está tentando com as suas próprias forças. Você está tentando nos seus próprios caminhos. Você está tentando por você. Faça diferente em Cristo. Dependa da graça de Cristo. Peça para a graça de Cristo estar sobre a sua vida, que na graça de Cristo você e eu conseguimos andar no caminho estreito. Esse caminho é estreito, é difícil. Por isso que Jesus diz: são poucos os que acertam com eles, porque ele é estreito. Como eu disse, nós não gostamos de coisa estreita, mas os caminhos de Deus são estreitos, são difíceis, são caminhos de perdão, de humilhação, de arrependimento, de colocar coisas diante de Deus. É um caminho difícil, não é um caminho fácil, mas é um caminho que nós trilhamos pela graça de Deus, e é um caminho de vida. Isso que é mais importante. Jesus disse: esse caminho é um caminho de vida. Quando estiver muito difícil, você não olha para o aqui e agora. Quando estiver muito difícil, você olha Jesus dizendo assim: esse caminho te conduz para a vida. Quando você dizer: Senhor, eu estou quase saindo do caminho estreito e indo para o caminho largo, você ouve Jesus dizer assim: este caminho te conduz para a vida eterna. E
E quando você ouvir Jesus falando isso, você diz: eu vou caminhar mais um pouco, eu vou renunciar mais um pouco, eu vou dizer não para o pecado mais um pouco, eu vou obedecer mais um pouco, porque este caminho vai me conduzir para a vida e vida eterna. Porque tudo aquilo que Jesus via aqui nessa terra, irmãos, e se comparava, na verdade ele estava pensando na eternidade. Quando ele diz: eu sou o bom pastor, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas, logo depois ele diz assim: eu tenho a vida eterna. Quem me segue não entrará em juízo, mas verá a vida. Então por isso que compensa nós trilharmos este caminho, para nós vermos a vida e a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta tanto prazer neste mundo, gozar de todos os prazeres deste mundo e perder a vida eterna? O que adianta nós amarmos este mundo e perdermos a vida eterna? E aí Jesus disse: olha, é impossível servir a dois senhores. É impossível andar nos dois caminhos. Ou nós escolhemos um e levamos ele a sério, ou nós então andamos no caminho largo e já sabemos que vai nos conduzir à perdição. E muitos são os que entram por ele. Milhares. Porque as pessoas hoje, elas não querem. Elas até querem Jesus. As pessoas até querem Jesus. Quem não quer Jesus? Mas elas não querem trilhar esse caminho estreito. Elas não querem. Você pergunta para uma pessoa: você tem Jesus? Claro que eu tenho Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus morreu por mim. Esse negócio eu não quero. Eu quero o caminho largo. Eu quero andar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, curtindo os prazeres da vida. E aí, amanhã pode ser muito tarde. Há um hino que nós cantamos: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então está colocado diante de nós, irmãos, dois caminhos. Nós não podemos andar nos dois. Nós temos que trilhar apenas em um caminho, mesmo que ele seja difícil, mesmo que ele seja doloroso, mesmo que ele seja um caminho de cruz, mesmo que ele seja um caminho de renúncia, mesmo que você tenha que dizer não nas horas cruciais da sua vida. Eu gosto muito de uma frase que o Caio Fábio disse em um dos seus livros. Ele disse assim que os olhos que veem menos nessa terra é que vão ver as coisas maravilhosas do céu. As mãos que fazem menos coisas erradas nessa terra é que vai poder adorar a Deus lá no céu. E os pés que menos se apressam em caminhar nos caminhos tortuosos desta vida são os pés que caminharão nas ruas de ouro celestiais. Então, vale a pena, porque nós estamos caminhando para a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a vida. Ainda que você morra nessa terra para os prazeres, mas você vive para Deus. Nós vivemos para Deus. Isso é glorioso, irmãos, porque isso nos garante um futuro glorioso. Daqui 30 anos, 40 anos, nós podemos dizer: fulano trilhou nos caminhos de Deus, esse caminho apertado, caminho difícil, caminho de renúncia, mas hoje ele está na eternidade. Teve muitas oportunidades de ir para o caminho largo, mas não foi.
Ele sabia que o caminho estreito o conduziria para a vida. E ele andou nele até o final da sua vida. Isso é glorioso, né? Isso é maravilhoso. Isso é Jesus. Amém? Vamos orar. Estamos no caminho de Cristo, estamos no caminho apertado, mas esse caminho está nos conduzindo para a vida. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição.